Igreja, começa a criar uma sensibilidade no ouvido de vocês. Não é isso que diz o texto? E veio a voz do Senhor ao profeta dizendo: desce para a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Você sabia que você é profeta de Deus? Deus te escolheu para falar sobre as boas novas para alguém. Só que um profeta precisa se especializar não no que ele prega. Eu sei que nós pentecostais gostamos disso. Eu gosto de pregar, eu gosto de falar, eu gosto de falar língua estranha. Mas quem é profeta não tem que aperfeiçoar a fala, tem que aperfeiçoar o ouvido. Porque um profeta é um mensageiro. Ele traz uma mensagem de Deus para o povo. Deus já colocou uma mensagem na tua boca, Deus já colocou uma mensagem no teu coração. Mas eu não tenho coisa boa para pregar se o meu ouvido não está disposto a ouvir. Então nós temos que aprender que a principal característica de um profeta não é o quão bom ele fala, mas o quão bom ele ouve. O Espírito já está falando aqui. O Espírito já está dando uma mensagem para essa igreja. E Ele vai te direcionar às pessoas. Por isso, não se preocupe tanto no que você vai falar. Se preocupe a se tornar sensível à voz de Deus. Eu vou pregar uma mensagem hoje aqui. Mas antes de eu falar ela com a minha boca, Deus soprou ela no meu ouvido. Antes de eu estar aqui no púlpito para falar com vocês, foi a boca de Deus que ministrou o meu coração. Profetas, homens e mulheres, estejam sensíveis ao que Deus tem para falar, porque Ele já está falando aqui nessa noite. Porque se Ele não falar, eu morro. Se Ele não abrir a boca, o que será de mim? Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 8, versículo 10, enquanto você ainda está em pé. Vamos ler a palavra de Deus. A gente está iniciando agora, hoje, a série de mensagens Essência. Nós vamos falar sobre o que realmente importa. Muitas coisas são faladas hoje acerca de todos os assuntos que você pode imaginar. Então nós queremos falar um pouco sobre tudo, mas a gente quer simplificar algumas coisas para dizer para você. Na internet dizem isso, ali dizem isso. O que a Bíblia fala sobre isso? O que de fato é importante? Vamos simplificar algumas coisas? Não é tão complexo não. Hoje eu quero ministrar para vocês sobre algo essencial para a nossa vida: abraçar os planos de Deus. Eu vou repetir isso. Deus tem um plano para você. Não fuja do plano de Deus, não. O plano de Deus para você, ele é muito bom. Pastor, é muito óbvio isso, né? Eu sei que é importante a gente seguir os planos de Deus, então por que você não segue? Às vezes a gente não segue porque a gente acha que está seguindo, mas não estamos. Vamos ler o que acontece, o que o texto da palavra de Deus tem para ministrar aos nossos corações sobre esse tema? 1 Samuel, capítulo 8, a partir do verso 10, a gente vai fazer uma leitura longa, mas eu sei que você me acompanha com muita atenção. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava ali pedindo um rei. O povo de Israel queria um rei. Aí Deus fala assim, transmite para eles uma mensagem. Olha o versículo 11. Mensagem dizendo: isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará com seu direito. Deus não queria que eles quisessem um rei não, mas eles insistiram tanto. Aí Deus falou assim: vocês querem um rei? Eu vou dar para vocês, mas deixa eu falar para vocês o que vem com um rei. Porque vocês só estão vendo o lado glamouroso, não é? A gente quer alguém pomposo, com um cavalo, não é? Lembra daquela música do Aladim? Os cavalos, os macaquinhos, malabaristas, zebras andando em cima. Vocês querem uma entrada triunfal, mas deixa eu falar para vocês qual é a consequência de vocês terem um rei. Isso é o que o rei que reinará sobre vocês vai reivindicar, que é seu direito. Está preparado? Ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e sua cavalaria, e para correr à frente dos seus cavalos de guerra. Ele colocará alguns como comandantes de 1000, outros comandantes de 50, mas ele os fará arar as terras dele, para fazer colheita, para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Mas ele também vai tomar as filhas de vocês, para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Não parar por aí não. Ele também vai tomar de vocês o melhor da plantação de vocês, a vinha dos olivais, e os dará, sabe para quem? Para o criado dele. Ele tomará 1/10 dos cereais de vocês, da colheita das uvas, e ele dará isso para os oficiais e para os seus criados. Aqui começa
a máquina governamental que pega o teu imposto para dar cargo para a gente lá. Ele vai pegar isso, você nem sabe para onde vai o teu imposto, né? É para os comandantes, é para os serviçais, é para os trabalhadores. Está aqui para onde vai o nosso imposto. Ele também tomará de vocês para o seu uso particular. Isso aqui é cartão corporativo. Para uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. Ele tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, todo o povo recusou-se a ouvir a Samuel, e disseram: não, nós queremos ter um rei. Nós, e aqui olha o erro, nós seremos como todas as outras nações. Estava olhando muito para o lado. Um rei nos governará, ele sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel foi para o Senhor e repetiu perante o Senhor: Senhor, eu entreguei a mensagem, eu disse tudo que eles tinham a perder, mesmo assim, eles querem ter um rei. E Deus respondeu: faz o seguinte, Samuel, atenda-os e dê-lhes um rei. Se é isso que eles querem, eu vou conceder o desejo do povo. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Está no seu assento, dando glória a Deus, me ajudando a pregar aqui. Aleluia. Queridos, tem uma frase de um grande escritor americano, da literatura americana, camarada chamado Mark Twain. Escreveu livros famosíssimos, conhecidos, e é atribuída a ele uma mensagem que os 2 dias mais importantes da vida do homem é quando ele nasce e quando ele descobre o propósito por qual ele nasceu. E isso aqui é muito verdade. Quando nós entendemos o chamado da nossa vida, a razão do nosso ser, da nossa existência, da nossa criação, essa é a pergunta existencial que muitas pessoas até hoje não conseguem responder. Para que eu existo? Por que eu existo? Qual é a minha missão na terra? Qual é o meu propósito aqui? E você entende que o homem nunca vai entender o seu valor e o seu propósito longe de Deus? A resposta existencial que a humanidade procura, ela não encontra no dinheiro, ela não encontra nos desejos, ela não encontra nas viagens, ela não encontra nas drogas, não encontra nas experiências. Nós só encontramos o propósito da nossa vida. O que nos faz sentir autorrealizados é quando nós entendemos qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus, qual é o desejo de Deus para a minha vida. Então, quando eu descubro o propósito de Deus, eu me sinto completo. Quando eu descubro os planos de Deus para a minha vida, eu me sinto útil e autorrealizado. Logo, o nosso inimigo, e você tem um inimigo, ele quer impedir que os planos de Deus sejam manifestos na sua vida. E é interessante as várias metodologias que isso aconteça. Mas eu quero, nessa ilustração e pregação, apresentar apenas uma que para mim, eu imagino ser a principal. É uma arma que vai te surpreender muito. Quando o nosso inimigo quer impedir que os planos de Deus se manifestem em nossa vida, ele usa um vilão, que não é ele. O maior vilão do cumprimento das promessas de Deus em nossa vida é o nosso apego pelos nossos próprios desejos e os nossos próprios planos. Porque você tem planos, porque você tem desejos, você tem metas, missões, você escreve, você os busca, mas uma das formas do inimigo impedir que os planos de Deus se manifestem na minha vida é facilitar que os meus planos aconteçam. Porque quando os meus projetos pessoais estão dando certo, eu às vezes até atribuo a Deus, falo: Deus, está dando tudo certo, está dando tudo, está prosperando, eu estou no caminho. Então quando eu estou aliançado com os meus desejos, eu não tenho disponibilidade para fazer um compromisso e uma aliança com os projetos que Deus tem para a minha vida. O maior vilão, o maior impedimento para que os projetos de Deus se manifestem na tua vida
é quando os teus próprios projetos pessoais, que não estão alinhados com os projetos de Deus, estão dando certo. Eu tenho uma frase que geralmente eu falo assim, ó: o diabo tenta te segurar, ele tenta te retrair, ele tenta te aprisionar e puxar para trás. Quando ele não consegue, ele faz o inverso, ele te empurra. Quando ele não consegue que você progrida, cresça, ele faz o seguinte: qual é o projeto de Deus? É esse aqui? Então eu vou empurrar para que todos os desejos do coração pessoais dele deem certo. Então o que impede que os planos de Deus aconteçam na sua vida são a prosperidade e o crescimento dos seus próprios planos. Então, para a gente viver os planos de Deus, porque nós lemos aqui, Deus tem planos. Você tem planos? Tem, mas Deus também os tem. Então, quando eu quero viver os planos de Deus, eu preciso, baseado nesse texto, entender que eu preciso escrever os meus planos pessoais com lápis. Por quê? Porque lápis tem borracha e dá para apagar. Lápis é temporário, porque quando eu escrevo planos, e veja, nós somos a favor dos planos, Deus quer a tua prosperidade, você tem que ter metas, você tem que ter objetivos, você tem que ter uma visão, você tem que escrever muitas vezes eles, mas dê margem para que Deus venha interferir, transformar, mudar ou apagar alguma coisa no seu plano. Nesse provérbio, o sábio Salomão nos traz essa consciência, ele nos aconselha: olha, muitos são os projetos, os planos do coração do homem. Tenha planos, sonhe, escreva eles, mas não escreve de caneta não. De caneta é definitivo. Escreve de lápis. Seja tão bom com a grafite como você é com a borracha, porque no meio do nosso plano, Deus vai falar assim: dá uma andadinha para a esquerda, vai um pouquinho para a direita, anda um pouquinho para lá, e nós temos que estar dispostos a fazer essas mudanças. Quantos aqui têm planos para esse ano de 2025? Eu escrevi alguns deles. Eu tenho metas pessoais, mas eu tenho que aprender que os meus projetos e planos pessoais precisam ser de grafite. Eu preciso ter maleabilidade, margem para transformá-los. Porque assim, quando nós planejamos e sonhamos, nós fazemos de forma consciente, correto? Eu quero chegar nesse patamar de salário. Eu quero, o meu corpo, eu vou me reabilitar, vou me alimentar assim. Eu tenho uma meta para a minha saúde, eu tenho uma meta para os meus filhos, eu tenho uma meta para o meu ministério, eu tenho uma meta para o crescimento aqui da igreja, eu tenho uma meta para o crescimento da empresa, eu tenho uma meta para a melhoria, por exemplo, do trabalho da Bela. A gente está repensando tudo agora. Nós vamos escrevendo tudo isso e a gente vai trabalhando de acordo com esses planejamentos. Então nós trabalhamos de forma intencional, mas muitas vezes, na maioria delas, quando nós escrevemos planos pessoais, a gente não para muito para ponderar sobre as consequências da realização dele. A gente escreve de forma definitiva, mas a gente não para muito para pensar sobre quais são os desdobramentos da concretização e da realização de tudo aquilo que eu estou pedindo. Então, ter planos não é errado. O errado é eu não ter disposição de abrir mão dos meus planos quando Deus manda fazê-lo. De falar: André, ok que tu quer isso, mas eu quero ir por ali. Então escreva de lápis o que é plano seu. Escreva de caneta o que é plano de Deus. O que é de lápis é temporário, o que é de lápis você apaga, mas o que é de caneta, o que é de sangue, o que é eterno, Deus vai escrever e vai fazer na sua vida. Então olha, Salomão já deixa muito claro. Isso aqui a gente está recebendo um conselho, está tendo um insight de alguém muito sábio. Então quando eu sigo a sabedoria, isso acelera os meus resultados, isso me dá eficiência, isso me ensina um caminho das pedras, para eu não perder muito tempo. Então Salomão já deixa de início a apresentação de um conflito. Ele fala assim, ó: muitos são os teus planos, vocês têm projetos, mas o propósito que vai prevalecer é o de Deus. Então ele fala: você não é o único que tem planos, o teu Deus também tem planos para você. Você não é o único que tem sonhos pessoais, o teu Deus tem um sonho pessoal. E Ele é tão sábio que, primeiro, Ele me apresenta uma tensão entre dois projetos, o seu e o de Deus. Mas Ele já me traz a solução. Eu falo assim, ó: deixa eu ajudar vocês, para vocês não se cansarem, não se fadigarem, para vocês não quebrarem a cabeça e ficarem frustrados. Você pode até planejar, mas Deus tem planos, e o plano que vai prevalecer não é o teu, é o do teu Deus. Eu dou glória a Deus por essa sabedoria, porque ela me evita de gastar tempo, ela me evita de gastar dinheiro, ela me evita de ficar frustrado. Ele já apresenta: não serão os teus planos que darão certo,
O que vai dar certo é quando você abrir mão dos seus planos e abraçar a aliança dos planos que Deus tem para a sua vida. Vocês não vão ganhar essa parada. Esse duelo já tem vencedor. Então, antes de você perder tempo, energia, esforço, entenda isso. O teu Deus fará concretizar os propósitos dele aqui na terra, independente do número de projetos e planos que você tenha. É o propósito de Deus que vai prevalecer. É o propósito de Deus que vai prevalecer. É bom a gente entender isso, porque nesse provérbio também se extingue aquele pensamento que Deus existe para cumprir os meus projetos. Deus existe para abençoar os meus planos. Não, não é isso. Foi você que foi criado para se encaixar nos projetos e nos planos de Deus. Você foi criado porque Deus já tinha um plano, um projeto e um sonho. Deus já tem um propósito que vai dar certo. O resultado já está com cartas marcadas e Ele te convida para falar: você quer participar do propósito, do projeto que eu tenho para a sua vida? Então Deus não existe para cumprir o que você quer, porque se Ele fizesse isso, Ele não era Deus, era o gênio da lâmpada. Eu arrastava aquele: o que você quer, meu amo? É o contrário. Eu chego com o meu amado e falo: meu amado, o que você quer da minha vida? Porque eu fui criado, forjado, formado no ventre da minha mãe, porque tu já tinha um propósito para a minha vida, para eu ser profeta nas nações. Então, você nasceu para cumprir o projeto de Deus. Então trate de mudar o teu comportamento para você se encaixar naquilo que Deus está realizando aqui na terra. Deus não foi feito para abençoar os seus projetos, é você que foi feito para se encaixar nos projetos de Deus. E quando eu estou nos projetos de Deus, a bênção dele se recai na minha vida. Então toda vez que eu deixo de fazer os planos e os projetos de Deus, quando eu vou perseguir os meus próprios desejos, e eu deixo os desejos de Deus de lado, eu vou perder tempo. Abraão vai falar isso. Ou Abraão já. Salomão vai falar isso. Ei, tu tem projeto, Deus também tem. Deixa eu resumir. Resumindo a ópera, é o sonho, é o desejo e é a vontade dele que vai prevalecer. Então nem tente fazer o seu, porque você vai perder tempo, energia, dinheiro, saúde, vai ficar frustrado. É só você perguntar para Jonas. Deus falou: Jonas, eu tenho um povo, eu tenho uma geografia, eu tenho um propósito. Vai para aquela nação, vai para aquele país, porque eles precisam ouvir a tua ministração. Ele falou: não, eu quero ir para outro lugar. Resultado: tempestade, ele é lançado no mar, é engolido por um peixe, e sabe o que acontece? O peixe cospe ele na margem do local onde ele era destinado para chegar. Ou seja, depois de todo aquele tormento, ele faz o plano original de Deus, porque o propósito de Deus sempre vai prevalecer. Agora, não caia no erro de pensar: pastor, então quer dizer que Deus força o plano dele na minha vida? Não, você tem livre-arbítrio, mas Deus trabalha com fases. Ele primeiro fala, ele primeiro te mostra, depois ele te convida, depois ele dá um sinal, depois ele confirma com o profeta, depois ele te dá um sonho. Então Deus vai trabalhando na tua vida, mostrando de maneira gradativa o projeto que ele tem. E se você não quiser seguir, não entendeu, ele vai apertando, manda tempestade, manda peixe. Veja, se Jonas fosse cuspido na margem e não quisesse pregar, ele não pregaria. O que vai acontecer, pastor? Não vai ter ninguém para pregar? Não. Deus levanta alguém melhor do que Jonas para pregar o evangelho que ele foi chamado para pregar, porque Deus trabalha assim. Deus não se prende a você. Não ache que você é o tal. Não, se eu não pregar, se eu não cantar, ninguém vai cantar. Se eu não solar, ninguém vai solar. Se não for eu tocando, o povo não vai dar glória a Deus. Meu filho, Deus levanta um homem e uma mulher melhor do que você para fazer algo que você foi chamado de primeira. Então Deus vai apertando, porque com Jonas ele aperta, e quando Jonas se percebe, fala: rapaz, eu não tenho, é melhor abraçar o plano de Deus. Mas você tem depois um Saul que foi ungido por uma coisa, mas não abraçou aquilo que Deus tinha. Então nós que vamos decidir se participamos daquilo que Deus está realizando, porque o propósito de Deus nesse texto não é um propósito pessoal, são os propósitos de Deus. Se você está aqui, vai cumprir, e se você não estiver, também vai cumprir. Se você participar, ele vai fazer, e se você não participar, ele também vai fazer. Ele não depende de mim ou de você para fazer o propósito dele se realizar, mas ele nos convida para participar daquilo que ele está realizando. E aí ele vai trabalhando estágios, ele vai apertando. Então você tem que entender que Deus faz com que os projetos dele prevaleçam, não porque isso é melhor para Deus, mas porque é melhor para você. Eu vou repetir isso. A realização do plano, do sonho de Deus,
Não é porque é melhor para a obra, para a igreja, não. É melhor para você. Nós lemos essa tensão que Salomão vai falar em Provérbios dos planos de Deus e o plano de homem, mas o que prevalece é o plano de Deus. Mas a gente vê essa metodologia gradativa. Deus colocando eles na quina. Devagarzinho Deus vai diminuindo a opção, mas dando ainda opção. Nunca tem um momento que o homem não tem opção não, tá? Mas ele vai falando, deixa eu te mostrar, deixa eu ser mais incisivo, deixa eu ser mais claro para você da urgência que eu tenho. Samuel, no texto de Samuel, nós vimos essa tensão entre o povo de Israel e a vontade do povo, e o Deus de Israel e a vontade do Deus de Israel. Eles olharam para o lado e eles desejaram algo que não era o desejo de Deus. E geralmente quando o desejo do homem se cumpre, dá ruim para um homem. Deus, temporariamente, concede a eles o desejo do coração deles. Então quando a palavra fala, veja, o propósito de Deus que prevalece, pastor, então por que o meu está prevalecendo e está dando errado? Porque Deus está te dando uma margem e está te trabalhando aqui. Ele concede o que você pediu para você ver se dá certo. Você está muito cabeça dura, Deus já falou, Deus já pregou, Deus usou um profeta, Deus confirmou com outra pessoa, mas você continua com um plano pessoal. Aí sabe o que Deus faz? Eu vou conceder a você aquilo que você está desejando. Então devagarzinho Deus vai, gente, alertando o povo. Não faz isso não. Não queiram um rei não. Não desejem ter um rei não. Veja, vocês estão olhando para o lado, para o que os outros têm. Vocês estão começando a se comparar. E vocês querem o que eles têm, mas vocês não entendem o que eles estão passando. Cuidado, queridos. Geralmente, quando a gente olha para o lado e deseja ter o que a outra igreja tem, o que a outra família tem, o que outras pessoas têm, a gente não está vendo o projeto de Deus na nossa vida. A gente está desejando e cobiçando o projeto de Deus na vida deles. Porque, fala a verdade, quando o povo de Israel olha para os povos circunvizinhos e desejam ter um rei, porque eles têm, Deus fala assim, veja, vocês não querem isso realmente. Por mais que vocês digam que desejam isso, não, vocês não desejam isso, porque vocês não entendem quais são as consequências de ter isso. Vocês viram só o trailer, mas não assistiram o filme. Vocês viram só o Reels do Instagram. Ei, o Reels não é real. O Reels são cortes que as pessoas manipulam. Até eu faço isso e não é pecado não. Vocês viram? Eu fiz um Reels que eu postei, acho que o penúltimo, da nossa formatura, que caiu um poder aqui. Eu falei, a formatura pentecostal é assim. Eu ia dar uma palavra de formatura, caiu um manto, fogo, gente rodando de beca, gente já jogando o capelo para cima, aceitando Jesus de pé. Foi um negócio de Deus isso aqui. E eu filmei algumas partes, só que no final, eu queria ter o pessoal pegando o capelo e jogando para cima. Só que nessa terça-feira que fizemos o EBD, e a nossa é na próxima terça, para você que faz EBD, ok? Eles estavam no púlpito e jogaram daqui, a gente não teve uma boa imagem. O que eu fiz? Espertamente, eu peguei e fiz toda a edição do nosso culto de terça, mas na hora de mostrar o povo jogando o capelo, eu peguei a imagem do Cetasc, que estava hiperlotado isso aqui. Aí todo mundo, uau pastor, quanta gente formando no EBD, né? Falei, querido, o Rios não é real. E você desejando o que os outros estão manipulando na internet. Cuidado, Deus tem um plano para você. Não queira cobiçar o que Deus está fazendo na vida do outro. Por quê? Porque não vai dar certo para você. Deus tira o povo dele de Israel e joga diante do Mar Vermelho. Lá vem o exército de Faraó atrás. Aí Deus dá uma palavra para Moisés, estica o teu cajado, Deus abre uma porta. E eles passam pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Glória a Deus. Mas quando chegam do outro lado, o exército de Israel está atravessando na porta que Deus abriu para Israel. O que Deus falou? Moisés, levanta de novo e fecha. Porque a palavra de Deus que eles iam passar era para o povo de Israel e não do Egito. E toda vez que eu quero andar na promessa que Deus tem para outra pessoa, eu morro afogado. A promessa de atravessar o Mar Vermelho é dele, não é seu. Não queira fazer o que Deus está fazendo na vida dele. Por quê? Porque Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Olhe para aquilo que Deus está falando para você e cumpra o que Deus tem para você. Então Deus vai afunilando, apertando e alertando eles. Veja, não faça, mas a gente quer. Não deixa, mas a gente quer. Mas como você é cabeça dura, Deus vai chegar num ponto que ele alerta. Ele usa um profeta, ele usa uma pregação. Ele faz isso com Samuel. Samuel, esse povo está muito teimoso. Vai lá e fala para eles qual é o lado B de ter um rei. Qual é o lado ruim de um rei? Porque eles estão vendo só um cara pomposo, subindo num cavalo. E eles falam assim, nós queremos um rei para que na guerra o rei vai na nossa frente e nos guie.
Ei, na guerra, o rei é o último. Eles vão pegar os seus filhos, as suas filhas, e vão colocar na frente para eles serem um escudo e morrerem para proteger o rei. E não o rei vai proteger. É diferente. Jesus, o nosso rei, ele vai na frente e morre para nos proteger. Mas reis da terra não. Joga. Pega esses rapazes, bota na frente. Então avisa para eles, Moisés. Ô Samuel, eu estou misturando tudo hoje, que eu estou cansado. Mas dá glória a Deus, aleluia. Samuel, Moisés, Jesus, Genésio. Samuel, vai lá e avisa. O que eles ganham com o rei? Aí Samuel começa. Isso é o que o rei que reinará sobre vocês vai reivindicar como direito dele. Qual é o direito? Olha o primeiro já, no estômago. Ele vai tomar o filho e a filha de vocês para ser servos. Depois vai usar eles para arar a terra dele, que na verdade não é dele, é de vocês, mas ele vai tomar. E além de tomar a terra de vocês, que os seus filhos vão orar e vai ficar para ele, o que sobrar para vocês de pouco, sempre um décimo, sempre a primeira parte, sempre a melhor colheita, sempre o melhor animal vai ficar para ele. Não apenas isso, as suas filhas vão cozinhar para ele, vão fazer pão, e ele nem vai comer, ele vai dar para os serviçais dele, mas você nem sabe que isso vai acontecer. Você sabia que também ele vai escolher a dedo as pessoas que ele quer que sirva na casa dele, para motivos pessoais? Não apenas isso, todos vocês se tornarão escravos. E aí eu acho interessante aquele texto que ele fala assim, ó, naquele dia, versículo 18, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. Então ele fala assim, lembra que vocês oraram para teu rei e pediram para teu rei? Então vai chegar o dia que vocês vão orar de novo para que eu liberte vocês da resposta de oração que eu dei lá atrás. Vocês oraram pedindo o rei e eu dei. Agora vocês estão orando pedindo para destituir o rei. Vocês não entendem o final das coisas. Por isso, não sigam os planos de vocês. Sigam os planos que eu tenho para vocês. Por quê? Porque eu conheço o fim desde o começo. É por isso que Deus vai usar Jeremias para dizer assim, eu bem sei os planos, os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim. Então quando Deus começa um plano, Ele já sabe o que vai acontecer no final. Esse que é o seu problema, você faz planos, mas você não calcula, não coloca na planilha, como é que eu vou pagar, como a minha família vai chegar lá, como estará a minha casa, como estará a minha fé, como estará o meu ministério. A gente não calcula, a gente só aceita, eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou viajar, eu vou empreender. A gente não calcula o fim. Aí Deus fala assim, ó, obedeça os meus planos, porque eu sei que fim que vai dar já. Então se você obedecer, pode ter certeza que os meus planos têm fim de paz, não é de mal, vai dar o fim que você deseja. Deus vai ensinando. Qual é o problema de vocês não entenderem que toda vez que eu apresento um projeto, o resultado já tem cartas marcadas, é vitória, vai acontecer. Mas mesmo ele falando isso, dizendo que esse pedido de oração vai se tornar um novo pedido de oração lá na frente, Samuel volta e fala assim, Deus, Senhor, eles querem ter um rei. Aí qual é a próxima fase de Deus? Conceder o desejo do coração do homem. Doideira, né? Deus dá o que eles querem, para eles terem uma experiência que vai provar a credibilidade de Deus. Deus entrega para eles um rei, para eles sentirem na pele, e no final das contas o resultado vai ser aquilo que a minha esposa sempre fala para mim, te falei? Eu te disse? Quem já ouviu isso? Diga misericórdia. Mas Deus fala, te falei, mas vocês não ouviram o meu profeta, vocês não ouviram os meus pregadores, não tem problema não, vocês querem um rei? Deus temporariamente concede para eles o desejo do coração deles. Fala assim, vocês querem um rei? Toma um rei. E sabe o que é engraçado disso? Escuta isso, igreja, que quando eles recebem um rei, depois você vai ler, e isso acontece na nossa vida no dia de hoje também. Teve gente que falou assim, glória a Deus, Deus ouviu a nossa oração. Deus falou, Deus ministrou, Deus pregou, Deus usou o profeta, mas quando eles receberam o rei, todo mundo, uau, que bênção. Igreja, e vocês são maduros, somos maduros, Deus está nos amadurecendo nessa série de mensagens. A gente tem que aprender a diferenciar bênção de lição, porque tem coisas que Deus concede e te dá, para te dar uma lição, mas você chama de bênção. Nem tudo que você recebeu de Deus é uma bênção. Tem coisas que Deus entrega para você, de tanto que você é chato,
de tanto que você insiste, de tanto que você não entendeu, aí você fala, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus não, meu filho, isso é uma lição. Tu vai ver daqui a pouco, tu vai estar orando para mim de novo, para eu te dar libertação daquilo que você está pedindo. Pastor, lição de quê? Para você nunca mais pedir isso. Mas você pede, aí Deus fala, não. Aí Deus usa um profeta, Deus usa um pastor. Deus fala, não. Aí você, mas eu quero, beleza, pega aí. Daqui a 3 meses, Senhor, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, sangue, fogo, Jeová marchando na terra. Você fala todas as nomenclaturas que você pode pentecostal. Por quê? Porque Deus apenas concedeu para você o que você pediu. Só porque você recebeu algo de Deus, não quer dizer que é bênção, não. Às vezes Deus te concede algo que para Ele não é uma bênção, é uma lição. Mas o que eu aprendo com isso? Eu dou glória a Deus também, pastor Rodolfo. As maiores bênçãos de Deus também são reveladas quando Ele recusa nos entregar o pedido na nossa oração. Isso aqui é a pior coisa que Deus poderia fazer é responder todas as tuas orações. Para pensar. Se Deus respondesse todas as tuas orações, o que aconteceria? Primeiro, o Palmeiras teria mundial. Está vendo? Tem gente orando e não entendeu que é lição. Vai sofrer na terra, meu filho. Para pensar e começa a entender com a maturidade que Deus tem dado para essa igreja. Às vezes a maior demonstração de cuidado de Deus é quando Ele responde não para a minha oração. Porque Ele olha para mim e fala assim, André, eu te amo demais para te dar isso que você está pedindo. Sabe por quê, André? Porque você está pedindo, mas você não sabe qual é a consequência de você receber isso. Você não sabe os problemas que isso vai trazer para a sua saúde, para a sua fé, para a sua família, para a sua casa. Então você está pedindo coisas que são boas, mas essas coisas boas vão te corromper. Então não peça isso agora. A minha resposta é não. E o não de Deus, às vezes, é o maior ato de amor, de graça e de misericórdia. Porque se Ele te dissesse sim, nem aqui na igreja você estaria. Então para de reclamar, Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus está me usando como boca e profeta para você. Deus te ouviu. Qual é a resposta, pastor? Não. Dê glória a Deus no não. Porque um crente maduro, é isso aqui que separa dois crentes. Porque tem crente que só dá glória quando Deus diz sim, mas tem crente que diz aleluia quando Ele diz não. Tem gente que vem para a igreja e faz um culto de agradecimento a Deus quando Ele abre uma porta. Será que você também pode vir para a igreja e se ajoelhar e agradecer a Deus quando Ele fecha uma porta? Porque quando Deus fecha a porta não é rejeição, é direção. Quando Deus fecha uma porta é porque Ele quer abrir uma porta maior para você. Mas a gente fica brigando com Deus. Não, eu quero isso. Aí Deus fala, eu te amo demais. Você não mediu a consequência de tudo isso que você está pedindo e orando. Então a minha resposta para você é não. Então o amor de Deus também é manifesto no que Ele recusa te entregar como resposta da tua oração. Tem alguém que pode glorificar pelo não de Deus? Tem alguém que pode glorificar pela porta fechada? Tem alguém que pode glorificar porque Deus recusou? Se Deus fez isso, Ele fez como ato de amor. Se Deus fez isso, Ele fez pela sua graça. O que Deus está ensinando para a gente no não, é o que Ele tentou ensinar com o profeta Samuel para o povo de Israel. Ei, isso que vocês estão querendo, vocês não realmente querem. Isso que vocês estão pedindo, vocês não querem. Isso que vocês estão desejando, acham que estão desejando, vocês não desejam. É porque vocês não viram o fim das coisas. Eu já estou aqui no fim. Porque você sabe que Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. E a gente está pedindo aqui, Deus já viu o que a gente pediu no fim, fala não. E a gente está chorando para Deus. E Deus fala, te rende, entrega os teus planos para mim, porque os meus planos são melhores que o seu. Então Deus nos ensina que o não, às vezes, é a maior manifestação de amor por nós. Porque o sim dele, o sim de Deus para o teu desejo pessoal, é um castigo às vezes. Romanos vai nos ensinar isso. E isso para mim, lendo na palavra, é um dos piores castigos que Deus pode exercer sobre um povo. Romanos capítulo 1, versículo 24, 25, 26, 27, 28, por aí, no resumo vai dizer assim, ó, por isso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas,
E como eles não se importavam com o conhecimento da palavra e o conhecimento de Deus, Deus os entregou para os seus próprios deleites. Nesse trecho, o apóstolo Paulo estava falando das pessoas que rejeitavam a mensagem e a instrução de Deus. Então, Deus entrega elas para os próprios desejos pessoais como um castigo, porque eles vão passar a viver a vida inteira como escravos do próprio pecado, aprisionados. O maior castigo que Deus dá para um povo é quando Deus responde e dá tudo o que eles querem. Dê glória a Deus quando Deus disser não. Porque se Deus disse não para você, é que o fim daquilo que você está pedindo não está de acordo com o propósito e com a vontade dEle. Então pegue o seu lápis e vire a ponta para você pegar a borracha e falar: Senhor, já que tu disse não, está aqui a minha mão, está aqui o meu lápis, está aqui a minha caneta. Escreve uma nova história na minha vida e um novo propósito que eu quero seguir a tua vontade. Deus já falou muito isso para mim: André, eu te amo tanto, que o meu maior ato de proteção, a maior proteção que eu posso te dar, é quando eu protejo você do teu próprio desejo. A maior proteção que Deus pode te dar, é quando Deus te protege de você mesmo. Daquilo que você está pedindo. Ele fala: não, meu filho, não, deixa eu te ensinar. Fala a verdade, você que é pai e mãe, eu tenho 4, a minha vida é dizer não para os meus filhos. Eu não estou mentindo. Se num dia eu dou 100 ordens, 95 é não. Não, Romeu. Não, Bela. Não, André. Sossô, não. Romeu, não. Desce daí, Romeu. Geralmente eu digo não para o Romeu. Sai aí, Romeu. Para com isso, Romeu. Vai, Romeu. Não. Fala a verdade. Para pensar. Você que tem filhos. Você diz mais não ou sim? Você diz não. E você é pai, não é? Você ama? É. Então você é pai que ama e quer proteger, diz mais não. Deus sendo teu pai no céu, por que ele vai só dizer sim? A gente tem que começar a entender o conceito de paternidade. Ele é o teu pai, e tudo que o teu pai faz é para te proteger, é para querer teu bem. Então se um pai de uma criança na terra diz não, porque protege e ama, Deus do céu está falando: aprende a receber o não, porque o meu não é proteção, porque o meu não é direção, porque o meu não é para conduzir a tua vida para o propósito que eu tenho. Eu tenho glória a Deus para o sim, mas eu tenho glória a Deus para o não. Eu tenho glória a Deus para a porta aberta, mas eu também tenho glória a Deus para a porta fechada. Tem alguém que tem glória a Deus para não também, para rejeição, para a porta na cara? É Deus cuidando de você. Meu Deus. Então veja, Israel passa por tanta dor de cabeça, tanta tormenta, sem necessidade. Eles passam porque querem ser teimosos. Eles passam porque querem que a vontade e o desejo deles se manifeste ao invés da vontade e desejo de Deus. Então, Deus Ele não pede que você abra mão dos seus planos para te deixar sem sonhos. Deus pede que a gente venha abrir mão dos nossos planos porque eles são inferiores. Os planos de Deus, os projetos de Deus, os desígnios de Deus são maiores do que os seus. Então ele fala assim: não vai fazer isso, não é para te deixar sem sonho, é porque você está brigando com Deus para abraçar algo inferior. E ele quer falar: ei, meu filho, o problema é que a gente julga um projeto e um plano pelo começo, mas Deus fala: eu conheço o fim, e o fim é algo que vocês vão desejar. A gente inicia algo porque a gente fala: é glamuroso, é bonito, chama atenção, tá no trend, está bombando, vai ter muito seguidor. Aí Deus fala: mas vai acabar em zero, vai acabar em nada. Então obedeça o que eu tenho para você, porque eu bem sei os planos e os pensamentos que eu tenho acerca de vocês são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Qual o fim? O fim que vocês desejam. Opa! Então Deus não arranca o meu desejo para jogar na lama, não. Ele fala assim: ó, o meu projeto vai completar mais o teu desejo do que o teu próprio projeto, porque eu te conheço mais do que você. Então deixa, por quê? Porque no final, o que eu vou fazer é algo que você vai desejar, para vos dar um fim que eu desejo, não, um fim que vocês desejam. Deus não descarta os teus projetos, planos e sonhos pessoais, mas o que ele está falando aqui, o que você tem para você é inferior ao que eu tenho para você. Para de brigar comigo para abraçar algo pior. Para de brigar comigo para você se aliançar com algo inferior. Deus tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus é muito melhor do que o plano que você tem. Então ele fala: eu conheço o fim, então eu vou começar desse jeito. Às vezes a minha forma de começar pode parecer esquisita.
Pode parecer que eu estou indo para um caminho que não vai dar em nada, mas não te preocupa não, que o fim vai ser algo desejado por você. Então Deus vai falando assim, vocês apenas não conhecem o fim, mas não entendem o trajeto. É no trajeto que Ele vai cuidando da nossa vida. Porque de que adianta? A gente tem um sonho muito glamuroso, mas no fim não dá em nada, né? O fim de Deus é algo desejado. Deus tem um plano para você. Você não é a única pessoa que tem planos e desejos para você. Deus também os tem. Então, não desconsidere o que Deus tem para a tua vida. Os fins serão muito desejados. Eu quero pedir para o louvor subir aqui, rapidinho, e o grupo de louvor, e a banda. Por que eu estou ministrando isso? Porque eu vou entrar em algo que é essencial. É a gente entender que para abraçar os planos de Deus, a gente tem que abrir mão dos nossos. Para a gente viver os sonhos de Deus, a gente tem que largar mão dos nossos. E hoje é uma noite de abrir mão dos seus próprios sonhos e desejos, para começar a viver os projetos e os planos de Deus. Hoje é mão de você largar, abrir mão, jogar para fora algo que é inferior daquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Não lute contra Deus para abraçar algo inferior do que Ele tem. Não brigue com Deus, não seja teimoso. Então, para a gente entender os planos de Deus, é essencial que a gente pare de se comparar com as outras pessoas. Não tem como você viver os planos de Deus se comparando aos outros, querendo fazer o que os outros fazem, querendo almejar o que os outros almejam. Esse é o erro indicado no texto para a gente. Por que eles querem um rei? Porque eles começaram a olhar a rede social dos outros povos. Começaram a ver o vídeo, o rios das outras igrejas. Olha o que eles fazem, olha como eles cantam, olha como eles se vestem, olha como faz. É claro que é bom a gente atualizar, mas entenda, o que Deus colocou na tua essência? O que Deus colocou na tua identidade? Então, nós, e eu preguei isso aqui há uns 2 domingos atrás, participamos dos planos de Deus, louvor. De 2 formas eu preguei. Primeiro, no que nós conseguimos fazer, pela nossa ação. Então Deus vai fazer assim, ó, eu vou derrubar a muralha de Jericó, mas vocês vão rodear ela. Então eu tenho uma ação e depois Deus faz algo. Então eu participo dos projetos de Deus com o que eu posso fazer. Mas eu preguei sobre o apóstolo Paulo, de Saulo para Paulo, lembra? De lagarta para borboleta. Eu também participo dos projetos de Deus, não pelo que eu posso fazer, mas por quem eu posso me tornar. Mas existe um terceiro que eu quero apresentar no final dessa ministração. Eu participo dos projetos e dos planos de Deus em como eu faço. Não apenas fazendo, mas como é que eu vou fazer isso? Deus usa 2 personagens na Bíblia muito conhecidos para dar uma vitória para o povo dele, libertação e uma vitória militar para o povo de Israel. Davi e Sansão. Sansão mata 1000 homens usando uma queixada de jumenta. Imagina, o homem era brabo. Ele pegou um pedaço de uma mandíbula, de um osso, de um jumento, e foi tacando na cabeça do povo, batendo no povo. Davi deu libertação contra os inimigos de Israel também, mas ele não usou um osso de um animal, ele usou uma pedra. Ambos foram chamados para trazer libertação para Israel, mas eles fazem de forma diferente. Então você não vai conseguir cumprir o seu propósito de derrubar um gigante se você quer usar a queixada de uma jumenta, se você quer usar o osso de um animal. Só porque ele venceu com aquela ferramenta não quer dizer que você vai ter que usar a mesma ferramenta. Deus colocou na tua mão um instrumento e uma instrução. Então muitas pessoas estão, para mim, errando o alvo, porque ao invés de lançar uma pedra com estilingue, eles querem pegar uma queixada de jumenta e sair batendo na cabeça dos outros. Hoje Deus te trouxe aqui para você receber uma instrução, mas também um encorajamento. Usa a pedra que Ele colocou na tua mão. Usa a pedra que Ele colocou na tua mão. Usa um instrumento que Ele concedeu para você. Sabe por que Davi derrubou Golias com aquela pedra? Porque quando ele falou, eu vou lutar, e pegou o armamento, Saul chamou. Saul falou assim, ó, coloca a minha armadura. Ele tentou colocar a armadura de Saul e não deu certo. Falou, não dá, é muito ruim, não vou conseguir. Sabe por quê? Davi não venceu Golias usando a armadura de Saul? Sabe, ou contrário, sabe por que ele conseguiu vencer Golias? Porque ele não usou a armadura de Saul. Não ia dar certo. Ele não derrubaria Golias usando a armadura de Saul. Sabe por quê? Porque a armadura era de Saul.
Simples assim. Você não tem a armadura que eu tenho, mas você tem uma pedra. O dia que eu pregar, o dia que eu cantar como eles cantam, o dia que eu tocar como eles tocam, Deus vai me usar. Não, você já tem alguma coisa que Deus pode usar. Não espere ter o que o pastor André tem, não espere ter o que o pastor Ribeiro tem, não espere ter o que o pastor Rodolfo tem, não espere ter o que eles têm. Por quê? Porque Deus já colocou uma pedra, Deus já colocou uma queixada, Deus já colocou uma chave, Deus já colocou um vaso, Deus já colocou um cajado na tua mão. O que é que você tem na sua mão? Então, Davi, quando chegou no campo de batalha, ele não ficou olhando no armamento que os guerreiros tinham. Ele, olha aquela espada, rapaz, aquilo ali eu mato. Não, ele não olhou para o lado para usar o que ele tinha. Para de se comparar. Deus vai fazer o projeto que Ele tem na tua vida com o que Ele colocou na tua mão. Não seja que nem o povo de Israel, olhando para o lado, desejando, e Deus dando sinal. Não é por aí. Vamos falar a verdade? Deus já está uns 2 meses falando sobre instrumento e instrução para você. Se você ainda não entendeu aquilo que Deus quer fazer com a unção que Ele colocou, com o armamento que Ele colocou na tua vida, a gente vai continuar pregando aqui, mas Deus já está falando, porque Deus vai dando sinais. Ele usa o profeta para falar. É isso que vai acontecer se você desejar aquilo que Deus não quer. É isso que vai acontecer se você procurar perseguir aquilo que Deus não quer. Mas se você não ouve, Deus vai conceder o desejo do teu coração de maneira temporária, para você ter uma experiência, para você entender que Deus estava certo. Fala a verdade, Deus não estava certo todas as vezes que você quebrou a cara? Porque os planos de Deus são maiores que os seus. Muitos são os desejos e os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevalece. Você pode ficar de pé comigo nesse instante? Meus irmãos, eu preguei isso, não baseado, embora eu sempre falo para as pessoas, eu prego muito sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre os personagens da Bíblia. Eu não sou muito de ficar falando um longo tempo sobre a minha vida. Aqui e ali eu pincelo, porque quando eu falo de mim, poucas pessoas são edificadas. Quando eu falo de Jesus, toda a igreja é edificada. Mas essa mensagem de coração, ela não vem só de uma aplicação de personagens bíblicos, ela vem da minha vida. O fato de eu estar aqui foi porque um dia eu tive que falar não para projetos que eu tinha e que estavam dando certo. Porque eu aprendi, quando o diabo quer me direcionar para longe dos planos de Deus, ele faz os meus planos pessoais darem certo. E às vezes, quando o meu plano pessoal dá certo, eu faço que nem o povo de Israel. Glória a Deus, que bênção que Ele deu para a gente, o rei, né? E ele já vinha falando, meu filho, meu plano não é esse não. Aí depois de um tempo, então eu dou glória a Deus, que Ele não precisou me empurrar para ter falência de empresa, falência de outros empreendimentos, para que eu voltasse para cá. Porque muita gente é só assim. Tem gente que fala assim, eu vou ser pastor, porque a Bíblia é mais leve do que uma enxada. É porque ele já tentou aquilo e não deu certo. E é uma maneira de Deus trabalhar também. Deus já estava chamando, Ele não quis, então vem para cá, meu filho. Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Eu dou glória a Deus, porque Deus me deu a sabedoria de entender, antes de tudo. Para estar aqui, eu abri mão de muita coisa. Mas eu não digo isso para me gloriar, não. Porque hoje eu sou o homem mais realizado do planeta Terra, em servir junto com essa mulher maravilhosa, com essa igreja maravilhosa, com a minha família maravilhosa, e todo domingo, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda segunda, toda terça, é um mover de Deus aqui nesse local. Gente, eu amo vocês e eu me sinto realizado em estar no meio de vocês. Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, muito obrigado, porque Tu disse não para mim lá atrás, para que Tu me trouxesse aqui. O fato de eu estar aqui é porque eu abri mão dos meus projetos e planos para abraçar os projetos e os planos de Deus. E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza, eu não estou nem no fim, estou nem no meio, estou só no começo. O fim vai ser bem melhor e bem maior do que o começo. Hoje é noite de abrir mão, sonhos e projetos pessoais, para você abraçar os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Pastor, eu quero um sinal mais do que esse. Deus mandou Samuel para falar, é isso que vem, esse é o resultado de você desejar o seu. Então eu já estou pregando para você, abre mão do teu projeto pessoal e começa a ouvir o que Deus está falando para você. Eu estou falando para pessoas que está queimando agora no coração um chamado, está queimando o ministério, veja, não é para você largar a mão de tudo não, mas começa a seguir o projeto que Deus tem para você, porque o fim dele vai ser melhor do que o que você está planejando. Hoje é a noite de deixar tudo no altar, de abrir mão e entender que os projetos e os sonhos de Deus
são maiores do que os nossos.